Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muito bem, vamos então para o nosso estudo de Filipenses, capítulo 3. Depois que Paulo falou que o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, depois dele descrever toda a sua bagagem religiosa, social, cultural, e ele enterrou tudo isso num monturo, num lixão, considerando que aquilo que antes para ele, que era ganho para ele antes, era privilégio, era ponto positivo, ele considerava agora perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, em Filipenses 3:8, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E ele vai falar a partir do versículo 10 dos privilégios que ele tinha, que ele percebia agora, nessa nova posição que ele estava, despojado já da sua religião original judaica e também da sua busca por justiça própria. Ele vai falar agora de experiências pessoais e o que ele esperava, qual era o objetivo dele na vida. Eu creio que muita coisa aqui talvez não diga respeito a todo cristão. Nós sabemos que Paulo tinha uma experiência única, né, com o Senhor. Nenhum de nós foi encontrado na estrada para Damasco e derrubado ao chão por aquela visão brilhante, que ele inclusive ele descreve aquela visão de uma forma muito interessante, porque ele começa falando de uma maneira, a descrição, acho que são três passagens nas quais ele descreve a visão, e é progressiva a visão. Deixa eu ver se eu consigo encontrar as três passagens. Eu acho que a primeira é em Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Que seita? Da seita dos seguidores de Jesus. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E eles eram conduzidos presos e depois alguns eram mortos. E Paulo dava o seu voto contra eles, como ele fala em uma outra passagem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma pessoa que perseguia a igreja, perseguia o próprio Cristo, e assim é até hoje. Quando nós vemos pessoas que perseguem cristãos, o que eles não sabem é que estão perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é o corpo de Cristo que estão perseguindo. Então, nessa primeira mostra aqui do que aconteceu, ele fala, aqui foi Lucas que escreveu, né? Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Depois ele vai contar de novo essa experiência, Atos 22, versículo 6. E aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente rodeou-me uma grande luz do céu. Na outra passagem, ele diz, o texto diz que cercou um resplendor de luz do céu.
E agora, uma grande luz do céu, no versículo 6 de Atos 22. E agora tem uma outra passagem que ele fala que a luz era mais brilhante que o sol, se não me engano. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então veja que interessante, são 3 descrições do mesmo fato. E essas descrições, se você comparar uma com a outra, a luz aumenta. Ela chega aqui, então, a claridade, uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Ele não fala isso nas outras 2 instâncias, nas outras 2 passagens. O que quer dizer isso? Que Paulo era mentiroso? Ou Paulo era um exagerado, né, quando ele contava as coisas? Não. É porque uma experiência com Cristo na nossa vida, ela com o tempo, ela vai ficando cada vez maior. Ela vai ficando cada vez mais impactante numa pessoa, num cristão normal, né? Quando nós nos lembramos de quando nós nos convertemos, hoje nós nos lembramos com muito mais carinho, com muito mais alegria daquele dia em que fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante porque, na realidade, a nossa memória, ela não é como uma memória de computador. Computador, você coloca lá na memória uma informação, daqui a 10 anos você acessa o arquivo, está exatamente aquilo que você salvou. A nossa memória não salva assim. A nossa memória, ela reconstrói os eventos que nós lembramos. Então, quando você lembra-se de um evento, não é mais aquilo que você realmente passou. É uma reconstrução daquele evento. Por exemplo, eu estava na calçada, passou um carro vermelho com uma mulher dirigindo e bateu na esquina. Isso é que eu lembro do evento, né? Mas aí, amanhã eu vou contar esse evento para alguém, a pessoa fala assim, o carro era vermelho com listras brancas, né? Com listras brancas. Eu não vi as listras brancas. Depois de amanhã eu conto para outra pessoa, a pessoa fala, e a mulher estava de vestido verde. Eu não lembro de ter visto o vestido, mas eu incorporo. Eu vou incorporando as informações que vão me chegando. Daqui a um tempo, quando eu contar esse caso aí do que aconteceu, já é uma informação muito diferente da primeira, porque ela foi acrescida de outras experiências. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos lembramos de quando cremos em Cristo, hoje nós temos uma outra apreciação do Senhor. Eu me converti em 1978. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu não sabia nada, absolutamente nada, né? O Senhor, não sei como é que me segurou todo esse tempo. Mas para mim, quando eu lembro daquela experiência, quando eu lembro dos primeiros dias, é tão precioso. Eu me lembro do Senhor me consolando, do Senhor me guiando, como fala lá, as vossas sandálias não envelheceram no caminho, né? O Senhor fala para Moisés a respeito do povo no deserto. E realmente, quando você olha para trás, você vê de quantas dificuldades o Senhor nos tirou. Tem até aquela historinha, né, do rapaz que sonha e vê pegadas na praia, e daí ele vê que desaparece, nos momentos mais difíceis, eram 2 pegadas, uma dele e uma do Senhor, né, na areia. E nos momentos mais difíceis da vida dele, ele repara que só tinha um par de pegadas. Daí ele reclama para o Senhor no sonho dele, né? Ele reclama, Senhor, nos momentos mais difíceis, eu estava sozinho? Não. Só tem um par de pegadas porque eu carregava você nessas horas. Nessas horas eu estava carregando você. E quando nós lembramos, irmãos,
Quantas vezes o Senhor nos carregou e quantas vezes Ele vai nos carregar ainda nessa vida. E aí lembramos com cada vez mais valor, cada vez a luz vai ficando mais brilhante à medida que conhecemos mais e mais quem é esse Senhor que nos salvou. Mas vamos voltando então lá para o texto, né, que Paulo estava contando, em Filipenses capítulo 3, no versículo 9, né, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí no versículo 10, ele fala qual o objetivo da vida dele. Qual era o desejo de Paulo? Para conhecê-lo, conhecer o Senhor. Ah, mas ele já conhecia. Ele achava que ainda podia conhecer mais. E aí ele fala 3 coisas. Para conhecê-lo, e a virtude ou o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Veja aqui que a ordem está inversa, né? Começou com ressurreição, passa por aflições e termina com morte. Mas nós sabemos que o caminho, a senda do Senhor Jesus foi o contrário. Ele morreu, né? Começa com o sacrifício na cruz, ele passou por aflições ali na cruz, né? E ressuscitou, poder da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui é que ele queria experimentar, claro, numa medida humana, né, ilimitada, ele queria experimentar o que o Senhor experimentou. Ele queria experimentar morte, aflições e ressurreição. E ele iria sim experimentar isso com todo o sofrimento e toda a perseguição que ele estava sofrendo. Ele iria experimentar isso. Na listinha de Paulo agora só falta a ressurreição. Se ele estivesse checando as coisas que ele queria, né, as coisas que ele almejava, falta só a ressurreição, ele podia falar agora. Agora já cumpriu a parte das aflições, já cumpriu a parte da morte, falta só a ressurreição. É claro que ele não ia morrer como Cristo morreu, né, como um sacrifício pelos pecados, mas ele queria experimentar nele também aquilo que o seu Senhor passou. Ele queria ter essa experiência para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui esse versículo às vezes é interpretado como uma dúvida que ele teria de chegar à ressurreição dos mortos, mas dentre os mortos, né? Mas não é uma dúvida. De alguma maneira, ele quer dizer assim, do jeito que for, né? Para ver se posso chegar à ressurreição dentre os mortos, seja lá de que maneira for, com saúde, doença, sofrimento, perseguição, seja lá de que maneira for, lendo aqui de outra maneira, então, para ver se posso chegar à ressurreição dentre os mortos, da maneira que for. Para ele estava bom, de qualquer jeito estava bom. E aqui, repare que ele não fala ressurreição dos mortos, mas ressurreição dentre os mortos. É muito importante essa diferença, porque a ressurreição dos mortos era algo que os judeus conheciam. Eles sabiam que haveria uma ressurreição final quando os mortos ressuscitariam. Mas a ressurreição dentre os mortos foi revelada nos evangelhos pelo Senhor. Ele revela isso lá para Marta. Ele fala para Marta da ressurreição dentre os mortos. Marta só sabia da ressurreição dos mortos, uma ressurreição genérica em que todos os mortos ressuscitam. Mas o Senhor revela que não vai ser assim, que haveria uma ressurreição dentre os mortos, que começa com ele. Começou com ele. Ele é as primícias dessa ressurreição dentre os mortos, não dos mortos genericamente falando, mas dentre os mortos. Quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,
versículo 13, Paulo escreve: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos ser transformados antes dos que já estiverem mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a ressurreição, ela terá essas duas etapas dos salvos, né? Primeiro, os que morreram na fé serão ressuscitados, e os outros que não creram continuarão mortos. Vão ressuscitar lá em Apocalipse, no final, quando fala que o mar vai entregar seus mortos, e todos eles vão ressuscitar, vão receber seus corpos de volta para serem julgados. Então, a ressurreição dentre os mortos é uma ressurreição seletiva, quando apenas os salvos são tirados dos sepulcros e recebem o seu corpo restaurado, seu corpo ressuscitado. Os perdidos continuarão no sepulcro. Por isso que é uma ressurreição seletiva dentre os mortos. Tem uma outra passagem também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui ele está falando dos mortos na fé. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Então, essa aqui também fala da ressurreição. Ressurreição seletiva, lembre-se sempre disso, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz aqui: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é por partes. Ela tem mais de um estágio. Mas no final de tudo, ressuscitarão os perdidos para receberem a condenação eterna. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 11 de Filipenses 3, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, é claro que ele sabia que ia chegar à ressurreição dentre os mortos, mas para ele não importava como, né? De qualquer jeito eu vou chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí no versículo 12 de Filipenses 3, ele fala: não que já a tenha alcançado. Claro que ele não tinha alcançado a ressurreição dentre os mortos, porque ele não tinha morrido ainda. Isso é o óbvio aqui. Ou que seja perfeito. E esse perfeito aqui, é bom entender que é a última fase da nossa santificação. Nós somos absolutamente e posicionalmente santificados quando cremos em Cristo como nosso Salvador, fomos lavados, justificados, santificados completamente, como fala lá em 1 Coríntios, acho que é capítulo 6, se não me engano. Então, essa santificação absoluta, todo crente já tem. Não dá para ser mais perfeita do que ela já é. Agora, nós temos a santificação prática, que dia a dia nós vamos nos separando
do pecado, dos problemas, das arestas que formam em nós, né? Vamos podando as arestas, tirando o mato, né, da nossa vida, as ervas daninhas, essa é a santificação prática do dia a dia. Até o dia em que chegará o momento quando estaremos santificados para sempre. Quando tomaremos posse dessa santificação, que já é nossa, por ser absoluta, desde o dia que nós cremos em Jesus, mas com a qual nós entraremos na glória. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí sim nós estaremos com Ele para sempre. Então, quando Paulo fala que ou que seja perfeito, ele não está se referindo a essa santificação absoluta que ele também tinha, claro, nós aprendemos até nos escritos dele, mas ele está falando dessa derradeira posição que nós teremos depois de ressuscitados, porque aí não tem mais nada para mexer, nada para polir, né? Não tem nada nenhuma peninha para ser podada. Estaremos perfeitos, absolutamente perfeitos. Então ele fala: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então era como uma carreira. Ele dá um exemplo de corrida também em outras passagens. Ele prosseguia, apesar de tudo, ele prosseguia, ele seguia correndo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Alcançado o quê? Essa perfeição absoluta aqui que nós vamos alcançar na ressurreição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é importante, porque muitas vezes nós não prosseguimos para o alvo, né? Nós paramos no caminho, nós nos lamentamos, nós ficamos pensando nas coisas passadas, né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Mas eu não vou esquecer não daquilo que você fez para mim. Aí, ó. Lembra disso? Você tem essas coisas com vocês também? Comigo tem. Quantas vezes eu fico remoendo, né? Como é que fala? Cozinhando o galo em banho em fogo lento, né? De coisas que aconteceram. Eu até brincava na minha família, né? Nós até brincávamos, porque meu pai era muito assim, né? Meu pai, quando acontecia alguma coisa, falava assim: eu acho que fulano que está pensando em alguma coisa. A gente brincava ali: pai, essa é verdade, ele deve estar ajoelhado no milho, torcendo para acontecer alguma coisa de errado com você. A gente levava na brincadeira. Porque a pessoa que fica presa às coisas que atrás ficam, imagina você dirigir olhando pro retrovisor, pro espelho retrovisor. Você não avança. Fica toda hora: ele já está atrás de mim, olha lá, está quase chegando, olha ele, está chegando. Você não avança. Olha para frente. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Mas teve uma época na minha vida que foi terrível. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você não chegou aqui? Chegou então. Então aquela coisa que aconteceu terrível na época faz parte do tempero todo da salada. Então é como fazer pão, né? O que é um pão? Um pão, ele tem farinha, ele tem óleo, ele tem sal, ele tem fermento. E depois você põe no forno para passar pelo fogo. A mesma coisa é a nossa vida aqui. Nós temos ingredientes que são acrescentados na nossa vida e muitos deles são intragáveis. Não sei se alguém já experimentou botar uma colher de farinha de trigo na boca. Gruda tudo, né? Vira aquela coisa grudenta. Quem fazia pipa com... Aqui a gente chama pipa, não sei se aí chama papagaio. Quem fazia pipa com cola de farinha de trigo, acho que criança hoje nem sabe o que é uma cola de farinha de trigo. Não tinha esse negócio de comprar, vai na papelaria, compra tenaz. Não tinha esse negócio de comprar tenaz.
A gente pegava água, trigo, misturava, fazia cola de trigo. Pipa, brinquedo que precisava colar, cola de trigo. Então, pôr uma colher de farinha de trigo na boca, vira uma cola, vira um negócio horrível, intragável. Você tem a farinha, daí você tem outra coisa que vai no pão, o fermento. Fermento é uma coisa amarga. Eu nunca comi fermento, mas deve ser, né? Deve ser, só de pensar no fermento, aqueles bloquinhos de fermento que compra na padaria, né? Ou mesmo fermento químico. Aquilo é ruim, não é gostoso. Ninguém fala assim, eu adoro comer fermento, todo dia eu como fermento. Ninguém faz uma coisa dessa. Então a farinha é intragável, o fermento é intragável, óleo, pega um copo de óleo e bebe para ver se é bom. De jeito você vomita, porque não é uma coisa. Sal, sal é gostoso, eu ponho o dedo no sal lá e lambo, dou uma lambidinha no dedo. Tá? A lambidinha no dedo é bom, mas come uma colher de sal para você ver o que acontece, que horrível que é. Então a nossa vida é como um pão que está sendo preparado assim. Ingredientes diferentes que separados são intragáveis e muitos acontecimentos da nossa vida foram intragáveis. Mas depois juntando tudo, batendo, e apanhamos bastante na nossa vida como apanha a massa do pão. Aí passando a massa pelo fogo, o fogo da aflição, o fogo da dor, da tristeza, o pão tem que passar por lá. Aí sai um pão gostoso, cheiroso, saboroso. Olha, eu falei desse pão agora, me deu vontade até de pegar uma fatia, passar uma manteiga, porque é gostoso, pão quente, pão recém-feito, é uma delícia. Mas os ingredientes dele são ruins, são intragáveis, não são gostosos. Assim é a nossa vida. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Nós não podemos ficar apegados às coisas que atrás ficam, porque elas nos seguram o nosso avanço. São que nem moita de agarra-diabo, né? Alguém já entrou em moita de agarra-diabo? Você entra na moita de agarra-diabo, os espinhos grudam na roupa, você não consegue avançar. Então, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quais são as coisas que estão diante de mim? As coisas celestiais, as coisas que nos falam do céu, que nos falam da posição gloriosa que nós temos agora, as coisas que falam do tribunal de Cristo, quando as nossas obras, não a nossa pessoa, as nossas obras serão julgadas e receberemos galardão por aquilo que tivermos feito no Senhor e tiver sido útil para o Senhor, aos olhos do Senhor. Então, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para frente, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, lá tem um alvo na nossa frente. Quantas vezes nós tiramos o olhar do alvo e desviamos? Não sei se vocês já araram terra com arado puxado por animal. Eu não vou falar que eu já morei em Alto Paraíso, porque senão vou levar uma vaia, mas eu tinha lá um cavalo e tinha um arado daqueles de mão, né? Que você tem duas pontas assim de madeira e tem um bico no chão, que você enterra no chão aquele bico e o cavalo vai puxando e você vai controlando ali aquele arado. Se você olha para o lado, você sai da risca, você perde o rumo. É muito interessante, você não consegue arar uma terra se você ficar olhando para o lado, batendo papo, tudo bem aí e tal, de jeito nenhum, você não consegue, tem que ficar olhando para frente, para o rabo do cavalo o tempo inteiro e para frente do cavalo, para onde você quer ir, para manter o rumo. Então o cristão tem um rumo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, no versículo 15, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo.
Mas é pretensão falar somos perfeitos? Eu acho que não. Eu acho que não é pretensão falarmos que somos perfeitos, né? Porque a palavra perfeita aqui não está muito bem colocada. Na versão do Darby fala perfeito, mas eu vi uma versão que fala maduros, amadurecidos. Outra versão fala aperfeiçoados. Então o sentido aqui é de maturidade. Deixa eu achar aqui. Uma outra palavra é teleios. Completo. Completo no sentido de um trabalho. Crescido. Caráter mental e moral completos. De idade já, um homem já de idade. Esses são os significados da palavra grega, aqui onde está perfeito. Então, todos nós que já temos completado, né, uma carreira, sintamos isto mesmo, essa mesma coisa, não ficar olhando para trás, não ficar ocupado com as coisas que ficam para trás, mas mantermos o olhar no alvo. E no versículo 15, na continuação, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Esse versículo é muito interessante, porque às vezes nós encontramos um irmão que não pensa exatamente do jeito que nós estamos pensando, não entende exatamente da maneira como nós entendemos, não doutrinas essenciais, né? O irmão não acredita na divindade de Cristo. Não, tudo bem, cada um acredita que... Não é isso que está falando aqui. São coisas secundárias e muitas vezes o irmão não entende, não chegou àquele entendimento. Então, o que fazer? Se de alguma outra... Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então ele vai revelar para essa pessoa. Tem que ter paciência com alguns, porque ainda não chegou a revelação para ele, ainda não tá firmado no seu coração o significado daquilo. O que nós podemos saber é que um versículo muito importante também é esse aqui, em João capítulo 7, versículo 17, na versão atualizada, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Por que isso? Porque a doutrina só é revelada para a pessoa só conhece a doutrina se ela estiver disposta a fazer a vontade do Senhor. Porque se ela quiser entender a doutrina e aprender a doutrina apenas para se exibir, apenas para ganhar likes, não é para isso, então não vai entender mesmo. Mas se alguém quiser fazer a vontade dele, a pessoa tem a disposição de fazer a vontade do Senhor, conhecerá acerca da doutrina. É esse o significado aqui. Voltando lá para Filipenses, então, capítulo 3, versículo 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu não estou entendendo tal coisa, tal. Calma, ore, aguarde, espere, leia mais, medite mais, o Senhor vai revelar na hora certa. Mas naquilo que já chegamos, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E sintamos o mesmo, né? Aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, por isso, pode haver, sim, uma comunhão com os irmãos. Agora, Paulo vai dar uma exortação aqui que é importante, quando ele fala: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque ele se colocava aqui como alguém a ser imitado.
É claro que nós sabemos que o nosso exemplo superior é Cristo, mas nós vemos a vida desse homem aqui e ele podia se dar ao luxo, vamos dizer assim, de aconselhar que as pessoas o imitassem, que os irmãos o imitassem, porque ele passou por muitas coisas, ele veio de uma conversão bastante dramática do judaísmo, ele largou aquela bagagem toda que nós lemos aqui no começo do capítulo 3 de Filipenses, que agora ele considerava tudo aquilo lixo, né? Toda a sua nobreza, toda a sua posição dentro da sociedade judaica, dentro do clero judaico, ele tinha a posição altíssima. Paulo era um cara que tinha grande bagagem. Paulo era um que hoje sairia na capa das revistas e dos jornais como sendo uma celebridade, né? Dentro do judaísmo e dentro da sociedade judaica do seu tempo. Mas tudo isso ele jogou fora, tudo isso ele considerou lixo. Então, quando ele fala, sede também meus imitadores, puxa vida, é um ótimo exemplo para ser imitado, a vida dele. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.